Vamos buscar agora soluções, né, para aquele conjunto de equações acopladas, né. A técnica é relativamente simples e o que a gente precisa é de introduzir uma notação que simplifique mais as equações, para a gente não ficar aqui escrevendo N equações, né. Então vamos introduzir uma notação agora, porque nós vamos procurar introduzir aqui o formalismo matricial. É isto mesmo. Então, vamos considerar aqui uma matriz coluna e vamos chamar essa matriz coluna de X. Olha, esta matriz coluna tem elementos de matriz dados por x1, x2, x3, xn. Então, tem n elementos, essa matriz coluna. Posso introduzir também uma matriz linha, que é a matriz transposta desta. Então, podemos introduzir também X, que é uma matriz linha, e como tal, ela se escreve assim, x1, x2, x3, xn. Veja que eu estou agora empregando uma notação matricial para simplificar. Daí eu não preciso ficar escrevendo expressões muito complicadas. Aliás, as expressões ficam simples. Eu introduzo também, né, uma matriz K, onde essa matriz K tem n ao quadrado elementos de matriz. Por quê? Aqui eu coloco K11, aqui K12 e aqui K1n. Ou seja, a primeira linha eu coloco estas constantes, K11, K12, K1n. Aqui eu coloco K21 e assim por diante, Kn1, Kn2, Knn. Aqui, K2n e assim por diante. Ora, aqui eu tenho n elementos de matriz e aqui eu tenho n elementos. Consequentemente, essa matriz K tem n ao quadrado elementos de matriz. O que eu escrevi aqui é bem simples. É que, nessa notação, os elementos de matriz K e J desta matriz são aqueles K e J que nós temos na equação de movimento. Consequentemente, o que eu acabei conseguindo com essa notação é escrever a nossa equação fundamental de uma forma simples. Qual é esta forma simples? É m vezes d2 dt2 de x. Isto mesmo, x igual a menos kx. Olha só que forma simples. Eu tenho aqui d2x dt2 vezes m
é igual a menos K vezes X. Quem é K? K é esta matriz aqui. É claro que a leitura disso seria colocar um índice aqui, por exemplo, o iésimo elemento de matriz. Isso é a mesma coisa que, se eu considerar só um elemento de matriz, é a mesma coisa que M vezes D2xi dt2. Não? Como eu tenho aqui uma matriz que multiplica uma matriz coluna, isto é igual a menos soma de K e J, J indo de 1 até N, vezes XJ. Eu apenas reescrevi essas N equações dessa forma, usando a notação matricial. Né? Fica tudo mais simples. Aliás, utilizando a notação matricial, eu, por exemplo, posso escrever, né, a energia deste sistema como sendo igual a meio de x ponto, olha só como fica simples, mais meio de x kx. Que coisa interessante. Simples, bem simples mesmo. Uma questão de notação, é claro. Né? Veja, tudo se parece, na verdade, né, com um oscilador só com um oscilador. Parece, não? Então, simplificamos com uma notação. Agora, vamos abordar a questão de como resolver este problema de uma maneira geral. Né? De uma maneira geral. Ora, uma forma de ver o problema, porque eu tenho aqui duas formas de ver o problema. Uma delas é matemática. Ou seja, eu vou procurar uma transformação, né? Eu vou procurar uma transformação. Eu, ao invés de utilizar a coordenada x ou as coordenadas x, eu utilizo novas coordenadas. Essa transformação é uma transformação implementada por meio de uma matriz que vamos chamar de S, Q. Quem é Q? Ora, Q é um outro conjunto de coordenadas. Eu fiz uma rotação. É como se eu tivesse feito uma rotação de um conjunto de eixos para um outro conjunto de eixos. Onde Q é agora dado por Q1, Q2, Q3, Q4. E, finalmente, Qn. Eu tenho N coordenadas. Q, N. Ora, essa transformação, por outro lado, eu quero que vamos substituir essa transformação. Sob essa transformação, a energia agora se escreve como Q meio de S, mas esse S aqui é uma matriz transposta, porque essa aqui é uma matriz transposta, S, Q, mais Q, tenho aqui meio, Q, S transposto, ou a matriz S transposta, vezes K, vezes S,
e finalmente Q. E eu quero agora, veja bem, eu vou escolher esse S de tal maneira que a matriz transposta seja igual a S a menos 1. S a menos 1, a inversa da matriz S. Ora, em sendo assim, e eu quero também essa matriz S de tal maneira que S transposto vezes K vezes S seja uma matriz, e vamos chamar essa matriz aqui K', e que essa matriz seja uma matriz diagonal, ou seja, essa nova matriz K' tem elementos apenas na diagonal. Por exemplo, K'1, K'2, K'N, 0, 0 aqui, 0 aqui. É isto. Essa matriz K' é uma matriz diagonal. É um problema, portanto, em primeiro lugar, um problema de matemática, que nos leva a um problema de diagonalizar uma matriz. Se eu diagonalizar essa matriz, então as equações de movimento vão ser extremamente simples. Por quê? Agora, em termos de K' e em termos de Q, as equações serão muito simples. Eu vou escrever M vezes D2 Q dt2 igual a K' com o sinal menos, né? Com o sinal menos, K' Q. Ora, o que eu fiz? Eu desacoplei as equações. Porque agora essa matriz aqui é uma matriz diagonal. O que dá para também perceber porque eu consigo agora escrever a energia como sendo dada por meio de Q ponto Q ponto, aliás, aqui eu tenho que colocar um ponto aqui e um ponto aqui. Então, E igual a meio de Q ponto, mais aqui eu tenho Q, K', Q sobre 2. Ora, na forma diagonal. Então, vamos agora ao problema de diagonalizar essa matriz. Na realidade, a gente não começa assim, né? A gente faz de um outro jeito, né? Qual é o outro jeito? Eu vou procurar uma solução daquela equação da seguinte forma. Proponho que a solução daquela equação, mas isso aqui corresponde ao método de diagonalizar uma matriz. O que eu faço? Eu escrevo x igual a... Aqui vou colocar A. A é uma matriz coluna com elementos de matriz constantes. A1, A2, A3, A4. Então, x é igual a A vezes E elevado a I ômega t. E elevado a I ômega t. Veja, uma solução bem simples, né? Bem simples mesmo. Parece, na verdade, solução para um oscilador só. Ora, vamos
substituir aqui e vamos ver se isso é possível, né? Ora, substituindo, derivo duas vezes, né? Derivando duas vezes, o que eu vou obter é menos m vezes ômega ao quadrado, porque eu derivei duas vezes com respeito a x. Essa matriz coluna aqui tem termos que são constantes. Então, substituindo lá, eu obtenho o seguinte. Eu tenho A vezes E elevado a I ômega T. Tudo que eu fiz foi derivar duas vezes essa solução com respeito ao tempo. E agora, do outro lado, eu tenho menos K vezes A vezes E elevado a I ômega T. No momento não está claro por que isso me leva a diagonalizar uma matriz, né? Mas a gente já vai ver isso. Né? Então, veja só, eu posso ter uma solução sim. Por quê? E elevado a I ômega T com elevado a I ômega T se cancela. Portanto, vamos multiplicar aqui por menos 1, aqui por menos 1, e essa equação, então, se escreve assim. K, A, uma matriz coluna, onde esses A's são constantes, né? Porque este A que está aqui, é bom lembrar, né? A é igual a A1, A2, a N. Eu tenho N constantes. K vezes A é igual a M vezes ômega ao quadrado vezes A. Aqui está. Eu reduzi aquela solução a buscar uma solução para um sistema de equações, agora, envolvendo coeficientes A1 a N, de forma que eu tenho aqui um conjunto de equações para constantes. Aqui está, portanto, o principal passo em resolver, né? Ou para a gente resolver aquele problema lá. Se eu denominar este termo aqui de autovalores, porque essa equação aqui é conhecida na mecânica quântica, na mecânica de uma equação de autovalores. De forma que aqui eu estou procurando os autovalores. No caso, nós vamos verificar que esta equação me determina as frequências normais. Como é que eu faço isto? Ora, vou agora escrever isso de uma outra forma. K menos M vezes ômega ao quadrado, vezes a matriz unidade, porque agora eu estou falando de matrizes, A é igual a zero.
Ou seja, escrito de um outro jeito, eu tenho K e J para a jésima ou para a iésima componente, né? K e J menos M vezes ômega ao quadrado vezes delta e J, a J soma agora em J's, né? Isto é igual a zero. É o que eu tenho na equação de cima. Então, esta equação aqui passa a ser agora a equação fundamental. Ora, trata-se da solução de um sistema de equações lineares, né, mas que não tem aqui o termo inhomogêneo. A solução, a gente sabe, do ponto de vista estritamente matemático, né, para que a gente tenha soluções diferentes das soluções triviais, porque a solução trivial é A igual a zero. Mas para que eu tenha soluções diferentes de A igual a zero, eu devo ter uma condição satisfeita. E essa condição é determinante da matriz K menos M vezes ômega ao quadrado vezes 1, matriz unidade, só para lembrar. O determinante dessa matriz aqui, o determinante dessa matriz deve ser igual a zero. Aqui está uma coisa extremamente importante. Por quê? Ora, o que eu vou obter a partir desta condição aqui? O que eu vou obter a partir desta condição, tendo em vista que eu tenho uma matriz n por n, eu vou obter um polinômio P de ômega m vezes ômega ao quadrado, exatamente. E esse polinômio, ele é um polinômio de grau n. Então, poderíamos chamar esse polinômio de Pn. E eu vou buscar as raízes deste polinômio. E com isso eu vou determinar n frequências. N frequências. São as n raízes. Pode acontecer de uma outra raiz ser igual a zero. A gente sabe a interpretação disso. É quando o oscilador se desloca como um todo. Portanto, aqui eu vou encontrar n frequências, ômega 1, ômega n frequências. Estas frequências são as frequências normais de oscilação. Agora, tendo determinadas estas frequências, eu pego cada uma delas e trago para esta equação aqui. Quando eu trouxer para esta equação aqui, para cada uma delas, eu vou obter um conjunto de ANs. Então, para, digamos, ômega 1, eu vou obter A1, um conjunto de ANs. Esse conjunto de ANs eu posso normalizar de tal forma
aqui eu possa dividir agora, não o AN, mas eu vou encontrar aqui o que eu vou chamar de E1, um versor E1, onde E1 é igual a A1 dividido por módulo de A1. Eu tenho, portanto, N versores, E1 até EN. Então, eu tenho N versores, EN. Muito bem, e agora, o que eu faço? Com estes versores, eu vou agora construir a matriz S, porque esse truque todo é para que eu possa determinar a matriz S. Quem é a matriz S? Ora, a matriz S, eu vou construí-la assim. S é uma matriz onde agora eu vou colocar esses elementos de matriz de tal forma que aqui eu coloque E1, aqui eu coloco E2, veja que aqui eu tenho N componentes, né, até EN. Ora, se eu tenho S, agora eu posso saber, né, quem é Q, porque Q, que é o que me interessa ali, né, mas de qualquer maneira eu posso determinar os Qs. Né? Ora, os Qs, né, são as coordenadas normais, de forma que eu posso saber, né, quem é Q. Para estes Qs, a equação é bastante simples. Por quê? Q índice I é um oscilador que oscila com uma frequência ômega-I, uma frequência normal, portanto. Uma frequência normal. Encontrada a solução para os QIs, agora eu volto e determino o X em função dos QIs. Ou seja, esta é a técnica. Este é o método. É claro que a gente vai ter que resolver um problema para a gente entender como isso funciona.